Crônicas capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Essa é a ocasião em que Davi estava em Ziclag, cidade que ficava na divisa entre a Filístia e entre Judá. E naquela ocasião ele ficou em Ziclag durante um período. Verso 1 diz: estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis. E eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras, e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aí vai vir uma relação. Veja bem, aqui a ênfase é que Deus enviava os homens a Davi. Aonde Davi estava, ele enviava para ele homens beliciosos, que fala que atirava com as duas mãos, quer dizer, dispensar, tirar pedras, quer dizer, afunda. E despedir flechas eram os flecheiros, homens extremamente hábeis. Verso 3, Aiezer, o chefe, Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca e Jeú, Anatotita, e Esmaías, o Gibeonita, valente entre os 30, capitão e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel e Joanã e Jobabe, e o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias e Seramarias e Cefatias, o Arufita, Eucana e Isias e Azael e Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. Rodela é o escudo, um escudo pequeno. E seus rostos eram como rostos de leões, quer dizer, homens de guerra. E eles eram ligeiros como as corças sobre os montes, quer dizer, muito hábeis. Porque uma das características dos guerreiros antigos é que eles deviam ser hábeis com as pernas, ágeis, né? Tinha que ter uma agilidade, tipo pugilista. 9. Ezer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Este dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Porque geralmente aqui está dando a ênfase para aqueles que foram os principais. E é uma grande honra ter um nome escrito na Bíblia, o livro mais famoso do mundo. E esses elementos aqui, embora pareçam anônimos, eles para Deus tiveram grande privilégio de entrar com o nome próprio dentro das Escrituras. Então aqui são os cargos dos Gaditas que lideravam os exércitos. 15. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Quando fala mês primeiro, para nós seria equivalente à primavera, mês primeiro ou primavera, que é automaticamente subsequente ao degelo. Por quê? As montanhas as montanhas de Hermon, que fica lá em cima, na fronteira entre Israel e a Síria, o Hermon congelava no inverno. Então, quando ia acabando o inverno, entrava na primavera, aquelas geleiras descongelavam. Então, o fluxo de água pelo Jordão era grande, de forma que ele transbordava pelas suas laterais. Por isso que fala, transbordava por todas as suas ribanceiras. E quando fala primeiro vez, ou mesmo que primavera, período logo subsequente ao inverno. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi, ao lugar forte. Quando fala lugar forte, onde ele estava escondido. Em alguns casos era a cavela de Adulão e outros lugares. Aqui é quando ele estava em Ziclag. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Tipo o seguinte, eles chegavam para Davi. Davi não sabia se era uma coisa espontânea ou se era uma armação. Então fala assim, se vocês me entregarem desonestamente, usarem deslealdade comigo, que Deus repreenda vocês. Tipo assim, eu estou aqui, não estou chamando ninguém.
18. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, Shalom Alehi, né? E paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Quer dizer, quando fala que o espírito entrou em Amazai, esse espírito é o Espírito de Deus, que é justamente para dar uma ênfase de que eles eram impulsionados por Deus e que ele tinha que ter uma tranquilidade em entender isso. 19. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Aquela ocasião, lá no capítulo 30, 31, você lembra do segundo livro de Samuel? No primeiro livro de Samuel, naquela ocasião, os próprios filisteus dispensaram Davi, mas aquilo já vinha de Deus, porque Davi não poderia pelejar contra o seu rei, muito menos contra o seu próprio povo, mas a certeza é que ele iria sim pelejar, e a questão é que ele, na peleja, provavelmente se voltaria contra os filisteus, e aí seria, bem ou mal, uma ingratidão, porque naqueles últimos meses, os próprios filisteus estavam ajudando a Davi, o próprio rei Aquis ajudou a Davi, e ainda tem mais, a questão é que o próprio Israel deveria naquela ocasião ser disciplinado pelos filisteus, então tem que entender esse grande tabuleiro divino também. 20. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, e Josabade, e Jadiael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziretai, chefes dos milhares de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todas elas eram eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Vamos entender aqui. O livro de Crônicas é recheado dessas frases empolgantes, tipo no 18, o espírito entrou em Amazai, quer dizer, Deus levantou o homem para fazer um discurso eloquente e confirmar que Davi não deveria ficar receoso. Já quando nós chegamos aqui, você verifica que iam cada vez se ajuntando mais tropas a Davi, heróis e valentes, capitães, homens valorosos, percebe? E eles vinham de várias regiões a Davi para fortalecer. Agora, aqui diz claramente, né, eles ajudaram a Davi contra aquela tropa. E no 22, que tem uma frase célebre, que diz assim, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Você percebe? A ênfase, a conotação aqui é apresentar Davi na terra como um representante do Deus que está no céu, de forma que os homens que Davi tinha na terra eram tão fiéis ao ponto de serem igualados àqueles que estão à volta do Todo-Poderoso, aos quais lhe prestam fidelidade. Então sempre essa conotação em Crônicas enaltece a presença de Deus nos atos humanos. Verso 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. É aquele período da transição. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, quer dizer, lança e escudo, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Claro que dos filhos de Levi não entravam em peleja, mas auxiliavam de outra forma, porque os levitas não lutavam. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.600. Chefe de Arão, quer dizer, da linhagem sacerdotal. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. Zadok é aquele que futuramente seria sumo sacerdote na época de Salomão. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Porque a tribo de Benjamim
era a tribo do rei. Então nem todos passaram a Davi, até porque também era uma espécie de ingratidão, traição. Mas no final a totalidade vai se incorporar a Davi. Versículo de número 30. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Também a tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. A tribo de Issacar, inclusive, isso já tinha referência lá atrás, na hora das bênçãos, a tribo de Issacar era uma tribo que possuíam pessoas, homens, que eram dedicados à ciência dos astros, que era o estudo justamente da influência dos astros, dos tempos, das nuvens, porque na antiguidade não tinha muito essa divisão que hoje existe entre astronomia e astrologia, não. Na verdade era um pacote só. Então, de uma forma ou de outra, eles conseguiam perceber as épocas boas para as guerras, para as pelejas, para as saídas, para as entradas, e por aí funcionava. Então, Issacar trouxe homens experientes na ciência dos tempos. Então, sempre que você lê ciência dos tempos, é o conhecimento dos astros, da forma, do desenvolvimento, que era feito através do estudo dos planetas. Uma cultura muito difundida entre os semitas. Até o próprio Abraão era estudioso dos astros. 33. De Zebulon, os que saíam ao exército, ordenados à peleja com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros, para ordenarem uma batalha com um coração constante. O que é destro? Destro é o sentido daquele que manuseia com a mão direita. Mas destro também significa aquele que é hábil, aquele que tem controle, que tem domínio. Por isso que fala assim, com um coração constante. O que quer dizer um coração constante? Aqueles que não recuam, aqueles que não mudam de ideia, aqueles que começam e terminam. 34. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. 37. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas, aí aquela questão lá do outro lado do Rio Jordão, que tinha 3 tribos, 2,5, melhor dizendo. Rubenitas e Gaditas, tá vendo aqui? E da meia tribo de Manassés, ou Manassitas, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro. Mais uma referência, coração inteiro, total dedicação. Num versículo anterior, que foi no 33, apareceu coração constante, quer dizer, aquele que não retrocede, que começa e termina. Coração inteiro é aquele que está totalmente dedicado e imbuído em uma missão. Vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões, quer dizer, a comida necessária. 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, olha só, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância. Veja, essa referência é para mostrar o quê? Que o Senhor dava todas as provisões necessárias para Davi. Tudo que Davi precisava para desenvolver aquilo que era uma missão dada por Deus, o próprio Deus fazia com que os israelitas e até mesmo estrangeiros levassem as provisões a Davi. E termina o versículo 40 com mais uma frase célebre. Diz assim, porque havia alegria em Israel. Então, se você pega esse kit aqui, você vai entender o quê? Como Davi foi um homem levantado por Deus e era para isso, o próprio Deus enviou para ele os valentes,
os valorosos. Aí depois ele leva também a todos aqueles que eram de Israel, que não eram da tropa de elite ali, dos valentes, mas ele também leva homens e mulheres de provisão, aqueles que iam prover a casa de Davi o sustento para ele. Aí você tem essas frases aqui, como no versículo 22, o exército dele ficava como de Deus. No versículo 33, todos tinham um coração constante, não retrocediam. 38, todo coração inteiro, quer dizer, totalmente dedicado. E termina dizendo, havia alegria em Israel. Isso, somando tudo, dá a dizer que, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, mais a presença do Todo-Poderoso, todas as coisas cooperavam para o bem de Davi e de seu sistema e do seu reinado que estava ali começando, prestes a começar, melhor dizendo. Então, Crônicas sempre apresentando esse lado muito interessante, esse lado muito bom. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12.